mas é a coisa mais, o feijão com arroz do dia a dia, né? É isso, né? Agora, exatamente, porque não é o trabalho. Quer dizer, mesmo esse indivíduo aí com 5 trabalhos, né? Quando ele para em casa, o que está acontecendo, né? Com ele e com a família? Porque eu já conheci pessoas que saíam de manhã, os filhos estavam dormindo, e voltavam à noite, os filhos estavam dormindo, mas tinha uma afetividade importante na família. Tipo assim, eu me lembro que um paciente falava assim, eu saía e deixava o quadro do quarto virado, a bonequinha no tal lugar da minha filha, o chinelo do meu filho em tal lugar, para quando eles acordassem, eles pensassem, papai pensou em mim e tal, e fez aqui uma brincadeira e tal, tal. É uma forma de afeto, enquanto não dá para resolver de outra maneira. Claro, no fim de semana ia resolver com a presença física ali, né? Então, o que está acontecendo que esse casal não está conseguindo ter isso, né? Talvez sentar algum momentinho, conversar, e aí o que está pegando, o que está acontecendo. Está faltando isso, a coisa clássica que a gente sabe de casamento, que é diálogo, né? Para ver onde que pode impedir a manifestação, um possível bloqueio da manifestação de afeto, né? Então, será que ele sai para trabalhar e ela está dormindo, ele volta, ela está dormindo? E o fim de semana, né? E bilhetinhos, e telefonemas e tal, né? Não sei. Mas me preocupou quando ela falou a palavra violenta. Eu estou ficando violenta. A pessoa quando fica violenta é diferente de ficar... Se ela falasse estou nervosa, estou irritada, estou impaciente, mas violenta, jogar coisa no chão... Vamos pensar um pouquinho, tem alguma coisa pessoal para ela resolver aí que talvez está pegando carona na questão do casamento também. É bom cuidar, amigo. O caso é realmente sério. Depois a gente vai analisar direitinho o seu e-mail, vamos responder a você por e-mail. Não vai ficar só no que dissemos aqui, porque você escreveu 2 e-mails bem longos e eu fiz um apanhado assim sobre as suas palavras, naquilo que eu pincelei ser mais grave para o momento. Mas pensa um pouquinho sobre isso. O que vocês podem fazer como casal para se encontrar, olhar no olho um do outro e dizer um para o outro, espere aí, o mundo está desabando lá fora, há questão judicial, há muito trabalho, há muito estresse, mas nós existimos um para o outro. Como é que você pode me ajudar? Como é que você vai se dispor a ajudar esse marido? Alguma coisa precisa ser feita racionalmente, porque quem sabe, ou provavelmente, tudo isso que ela citou no final, ela está com um tremor nos braços, ela está com a pressão cai, ela fica mal, ela se sente fisicamente mal, mas esse estresse todo provoca doença física mesmo, né? Ela deve estar somatizando, Somatizando. né? Deve estar somatizando, e aí tem que dar uma olhada para isso. Se ela vai fazer isso que você está sugerindo e que a gente também recomenda, de sentar e conversar, e esse indivíduo, vamos supor que ele não tenha paciência, não quer saber, não está afim e tal, e ela continua com muito sofrimento, então ela tem que buscar uma ajuda para resolver essa sintomatologia dela, né? Faz uma avaliação clínica, vai no ginecologista, faz uma parte de avaliação clínica primeiro, né? Hormonal e tudo isso para ver se tem alguma disfunção orgânica. Se não tiver alteração orgânica, mas continuar com sintomas físicos, então aí uma avaliação psicológica pode ajudar. Às vezes a pessoa fala assim, mas sabe, ele que faz eu ser assim, ou ele que é culpado da minha infelicidade, ou eu estou assim por causa dele, vírgula, quer dizer, vírgula, em parte pode ser, né? Eu já falei uma vez no programa no passado que eu ia num grupo de ajuda mútua para ver a pesquisa, pesquisar, estudar esse grupo, e sempre tinha um quadrinho lá que cada dia mudava o pensamento. E um dia eu cheguei e estava lá o pensamento. Primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, lembra disso? Lembro. Como é que termina? Eu não pratiquei. Não, você não lembra do pensamento? Primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Ótimo. Quer dizer, qual é o meu problema? Eu não pratiquei, acho que eu olhei uma vez. Então, quer dizer, será que essa violência aí dessa mulher é porque o cara está isso ou aquilo? Ou também não é porque tem alguma coisa mal resolvida dentro dela que ela já trouxe para dentro dessa relação? E se ele está com 5 trabalhos, é porque tem problema financeiro ou porque está fugindo de alguma coisa e metendo a cara no trabalho? Tem que pensar nisso. Isso é uma coisa que ela joga. Ele tem 5 empregos, mas muitas das contas é ela que tem que pagar. Enfim, tem muita coisa mal resolvida, mal conversada e precisa sentar e conversar. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. É isso mesmo. Nós vamos para o nosso intervalo, muita gente já escrevendo, tem gente aqui dizendo, Darleide, ando com comportamento estranho. Minha amiga, o que tem de gente com comportamento estranho, você não tem ideia. Você é mais uma, seja bem-vinda. Vamos para o nosso rápido intervalo e a gente já volta para continuar aqui no consultório de família, conversando com eles e com você. Até já.
Estamos de volta aqui no Consultório de Família e agora tem mais um convidado. Estava faltando um, né? Então já chegou. Dr. Silmar Cristo, de volta aqui comigo. Ano passado estivemos juntos, né? Dr. Silmar, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui com você novamente, dessa vez caindo de paraquedas. Você fazendo uma série de palestras aqui pelo Brasil de volta, aí veio aqui em Jacareí, me encontrei com ele no último sábado, eu falei, vai dar uma passadinha no consultório de família, com certeza. E ele acabou de fazer uma palestra, veio correndo aqui para atender a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Trabalho por aí? Bastante. Começamos uma série, essa série começou já em 2 de agosto e vamos terminar em começo de setembro. Olha só, vem de mudança para o Brasil, né? Você mora no Texas? No Texas. E aí vem de mudança praticamente para o Brasil e fica meses aqui. Vim por 3 meses. Uhum. Só que agora, como é o período de férias das crianças, então minha esposa está comigo no Rio de Janeiro e meu filho está comigo aqui. Que bom. Seja bem-vindo, então, você e sua família, obrigado. Tá? Estávamos falando no bloco anterior, falamos um pouquinho, pedi para o Dr. César e para a Karine falar um pouquinho para a gente sobre um transtorno que às vezes a gente não ouve falar a respeito, mas ele existe. Ele nos ensinou sobre transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, nós aprendemos um pouquinho mais sobre isso. E chegou um e-mail agora de uma pessoa que pede uma opinião sobre um comportamento estranho. Boa noite, estou assistindo o programa e gostaria de perguntar... tirar uma dúvida. Tenho um irmão de 20 anos, ele não conversa com ninguém dentro de casa, não possui amigos, não estuda, é extremamente tímido e reservado. Ele tem 20 anos de idade. Dificilmente sai do quarto e quando sai é para jogar PlayStation. Tentei levá-lo à igreja, tentei sair com ele um pouco, mas ele não gosta de socializar. Sim, algumas vezes ele é agressivo. O que pode estar acontecendo com ele? Vamos lá, doutor César. Faltando alguns dados aí em relação à história passada desse rapaz, né? Mas por esse quadro aí, parece um quadro que cheira a psicose, né? Um indivíduo isolado, trancado no quarto, antissocial, não sai, só sai para jogar videogame, não se comunica. Depressão não é. Se for depressão, esse indivíduo não ia ter prazer nenhum em jogar joguinho, né? Videogame. Então... pode ser realmente um quadro aí psicótico, inclusive nos rapazes é mais comum realmente no início, no final da adolescência e início da idade adulta. Nas meninas estou falando em termos de esquizofrenia, é mais para o final dos anos 20, né? Agora, não vou dizer que é esquizofrenia, mas aí tem que ser pesquisado, tem que ser avaliado por um médico. Se ele não quer ir ao médico, o psiquiatra, ele precisa... ter alguém que vá atender esse rapaz aí. Se faz convite, se tenta incentivar a sair, a sociabilizar, ele não quer, resiste, fica no quarto trancado, tem que ter uma intervenção um pouco mais firme, porque senão o rapaz pode, uma doença mental não tratada a tempo, ela pode se cronificar, né? Então esse indivíduo vai ter que ter atendimento meio compulsório, até para o bem dele, né? Sim, compulsório significa, olha, tem que explicar para ele, olha, vamos ao médico, eu vou com você, né? Chama a pessoa com quem tem um pouquinho mais de laço afetivo com ele, eu vou com você, mas você precisa, não quero, não quero, eu estou bem aqui, não quero. Então, olha, se você insiste em não querer, eu vou ter que então chamar um médico para vir ver você aqui. Não, mas eu não vou abrir a porta, não quero, tal. Então, nós vamos ter que pedir uma ambulância para vir aqui ajudar. Nós não queremos fazer isso, mas você precisa ser avaliado, tal. Então, tem que ter gradativamente uma decisão de ajudar esse rapaz. Não pode cruzar o braço e dizer, é assim mesmo, ele está doente. Eu fico aqui pensando, Karine, ele tem 20 anos de idade e a família, agora alguém escreve, está ficando preocupado com a situação desse menino. Eu fico pensando se não tem muitas famílias com casos estranhos, vou usar a palavra que ele usou aqui no assunto do e-mail, e vai deixando o tempo passar. Percebeu, quando era 11 anos, será que surgiu de repente? Ou será que começou na adolescência ou na infância? Só agora, família, esse menino está estranho. Eu estava me perguntando aqui, quando será que isso tinha começado? Porque, às vezes, falta um pouco comunicação dentro da família para saber o que está acontecendo com os membros dessa família. Verdade. Né? Então, às vezes, esse rapaz teve uma desilusão, por exemplo, com uma amizade ou num namoro, não sei, supondo, né, uma possibilidade. E, a partir daí, ele começou a se comportar assim? Ou será que, desde pequeno, ele sempre foi bastante tímido e a família nunca percebeu? Teve nenhum procedimento que pudesse
fazê-lo mudar de comportamento, talvez. Ou às vezes a família fala, não, eu acho que é uma fase, daqui a pouco vai mudar. Exato. Não, quando ficar na adolescência vai mudar, ou quando for para a faculdade vai mudar. Às vezes acontece isso, né? A falta de comunicação, não saber o que está se passando com a pessoa, o que ela está sentindo de fato, né? Às vezes chega paciente para a gente que os pais não sabem, não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Demora um pouquinho, às vezes, ele se abrir, porque fica naquele receio, vai contar para os meus pais, e às vezes são problemas que as pessoas estão vivendo e elas vão e se fecham no mundinho delas para tentar resolver aquilo consigo sozinho, ou às vezes nem para tentar resolver, porque não querem se expor. Doutor Silmar, o que você diz a respeito de um caso assim? Eu creio que o doutor César aferiu uma nota muito importante, que é a questão da história e também a questão da família. Normalmente, às vezes, para chegar à conclusão de um estado patológico desse, não se entrevista somente o paciente, tem que ver o ambiente que ele está envolto. Verdade. Às vezes é o próprio ambiente que conduziu a esse comportamento e você vai lidar então com o ambiente ou com o resultado do problema. Então, a história clínica, verificar o ambiente, as relações dele como está, e necessita intervenção, como mencionou o doutor César, imediatamente, porque a tendência disso não é melhorar, é agravar se não tratado. Darley, Sim. Uma coisa que eu acho mais importante do que às vezes quem escreve quer saber o nome, né, do problema que tem, é a função desse comportamento que esse rapaz está tendo, ou que o seu filho, o esposo está tendo em casa, né? Por que se exclui, por que é agressivo às vezes, entendeu? Qual é a função desse comportamento? Será que ele não está querendo dizer alguma coisa também com isso? Né? E às vezes a gente esquece da função. Por que a mulher do caso anterior, né? Por que ela está ficando agressiva? Qual é a função disso? Será que ela não está conseguindo conversar sobre o problema, então ela reflete o problema dessa forma? Então tem que se perguntar. E em busca dessa ajuda, né? Enfim, vamos crer que vocês vão agora se posicionar e buscar ajuda para esse menino. Realmente não é normal que um rapaz de 20 anos fique o dia inteiro no quarto e saia para jogar videogame ou qualquer coisa do gênero. Vocês precisam então, como família, se posicionar e oferecer ajuda e seguir as orientações, principalmente essas iniciais dadas pelo Dr. César, que são os passos a serem dados. Se ele não quer fazer o tratamento, provavelmente ele não vai querer, porque ele nem se dá conta de que precisa de ajuda, vocês precisarão então se posicionar de uma maneira mais adequada e, enfim, mais alguma coisa precisa ser feita, sim, e vocês vão de fazer. Porque agora há uma consciência mínima de que as coisas estão realmente problemáticas por aí. Que Deus os ajude, que ilumine toda a família a tomar uma posição a respeito. Alguém ligou para a gente e faz a seguinte pergunta. Tenho um filho de 7 anos que tem pânico com barulho de foguete. Já passou por profissionais que indicaram medicação. O que faz medicar ou não? Estamos com medo do medicamento, tem efeitos colaterais. Isso é uma questão interessante, né? Vocês que são médicos, principalmente, né, Karine? As pessoas têm muito medo de tomar remédio, inclusive a dona Karine tem. Ela disse que não gosta de tomar remédio, enfim. Mas gostar é uma coisa, não tomar é outra, e você toma quando necessário. E você me dizia isso. As pessoas têm medo dos efeitos colaterais, mas todos os remédios têm efeito colateral. Mas há situações em que não dá para fugir do medicamento, ou estou enganada? Silmar. Bom, existe uma razão para se ter medo, mas também existem outras razões para se utilizar com certo critério. O que ocorre hoje, por exemplo, é que existe um uso excessivo de medicação para qualquer problema que se apresente. E eu sempre menciono que hoje, por exemplo, na América, nos Estados Unidos, nós temos 3 causas de morte. Primeiro, enfermidades cardíacas. Segundo, problemas de câncer. E terceira, são medicamentos. São 250 mil mortes a cada ano relacionado com medicamentos. A terceira causa de morte. Porque existe um abuso na medicação. 120 mil mortes, aproximadamente, por ano, estão relacionados com medicamentos corretamente prescritos. Não foram medicamentos que foram prescritos por equívoco. 80 mil mortes são relacionadas com medicamentos que foram prescritos de maneira equivocada.